Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Revisão técnica de Amâncio Friaça. Editora Intrínseca. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. O livro vem também com um glossário muito interessante de ser lido em termos de, caso tenhamos alguma dúvida em relação a termos que são usados neste livro, né? Também tem agradecimentos, enfim, vale a pena comprar o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Centavos farão diferença. Ajudarão na manutenção do canal, caso o que eu faço valha algo realmente. Você pode doar qualquer mínima quantia que seja via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá não tenha algum livro que você queira, basta solicitá-lo. Havendo realmente pertinência, o incluirei e você poderá comprá-lo. Os links estão todos no descritivo. Assim como curtam, compartilhem e comentem. Tudo isso gera engajamento e faz com que o canal cresça, esse conhecimento chegue mais longe e o meu trabalho assim possa ser ampliado. Muito obrigada pela presença. A todos uma ótima escuta. Estamos no 12º capítulo, que é a conclusão do livro. Nosso mundo é um lugar desconcertante. Queremos extrair um sentido do que vemos à nossa volta e perguntar: qual é a natureza do universo? Qual é o nosso lugar nele? E de onde ele e nós viemos? Por que ele é do jeito que é? Para tentar responder essas perguntas, adotamos uma espécie de imagem do mundo. A torre infinita de tartarugas sustentando a Terra achatada é uma dessas imagens, assim como a teoria das supercordas. Ambas são teorias sobre o universo, embora a última seja muito mais matemática e precisa do que a primeira. Ambas carecem de evidência observacional. Ninguém jamais viu uma tartaruga gigante com a Terra nas costas. Mas também ninguém jamais viu uma supercorda. No entanto, a da tartaruga não é uma boa teoria científica, porque prevê que as pessoas devem ser capazes de cair pela beirada do mundo. A experiência mostra que as coisas não são assim, a menos que venhamos a descobrir que essa é a explicação para as pessoas que supostamente desaparecem no Triângulo das Bermudas. As primeiras tentativas teóricas de descrever e explicar o universo envolviam a ideia de que os eventos e fenômenos naturais eram controlados por espíritos com emoções humanas que agiam de modo muito humano e imprevisível. Esses espíritos habitavam os objetos naturais, como rios e montanhas, incluindo os corpos celestes, como o Sol e a Lua. Eles tinham de ser aplacados, e era necessário obter sua mercê para assegurar a fertilidade do solo e o ciclo das estações. Pouco a pouco, porém, as pessoas devem ter notado a existência de determinadas regularidades. O sol sempre nascia a leste e se punha a oeste, tivesse ou não sido feito algum sacrifício ao Deus Sol. Além disso, o Sol, a Lua e os planetas seguiam trajetórias precisas no céu, que podiam ser previstas com exatidão considerável. O Sol e a Lua ainda podiam ser deuses, mas obedeciam a leis rígidas, aparentemente sem exceções, se desconsiderarmos histórias como a do Sol parando para Josué. No início, essas regularidades e leis eram óbvias apenas na astronomia e em algumas outras situações. Entretanto, à medida que a civilização se desenvolveu, e em especial nos últimos 300 anos, cada vez mais leis e regularidades foram descobertas. O sucesso dessas leis levou Laplace, no início do século XIX,
a postular o determinismo científico, ou seja, ele sugeriu que haveria uma série de leis que determinariam com precisão a evolução do universo, levando em conta sua configuração em certo momento. O determinismo de Laplace era incompleto de duas maneiras. Ele não dizia como escolher as leis e não descrevia a configuração inicial do universo. Isso caberia a Deus. Deus escolheria como o universo começara e quais leis seriam obedecidas. Mas ele não interviria no universo uma vez que este tivesse começado. Na verdade, Deus estava confinado às áreas que a ciência do século XIX não compreendia. Hoje sabemos que as aspirações deterministas de Laplace não podem ser concretizadas, pelo menos não nos termos que ele tinha em mente. O princípio da incerteza da mecânica quântica implica que não se pode prever determinados pares de grandezas, como a posição e a velocidade de uma partícula, com precisão absoluta. A mecânica quântica lida com essa situação mediante uma classe de teorias quânticas em que as partículas não têm posições e velocidades bem definidas, mas estão representadas por uma onda. Essas teorias quânticas são deterministas no sentido de que fornecem leis para a evolução da onda com o tempo. Assim, se reconhecemos a onda em dado momento, podemos calculá-la em qualquer outro. O elemento imprevisível, aleatório, entra em cena apenas quando tentamos interpretar a onda em termos de posições e velocidades das partículas. Mas talvez este seja um nosso erro. Talvez não existam posições e velocidades da partícula, apenas ondas. Só que tentamos ajustar as ondas às nossas ideias pré-concebidas de posições e velocidades. A defasagem resultante é a causa da aparente imprevisibilidade. Na verdade, redefinimos a tarefa da ciência como a descoberta de leis que nos tornarão capazes de prever eventos dentro dos limites impostos pelo princípio da incerteza. No entanto, a questão permanece. Como ou por que as leis e o estado inicial do universo foram escolhidos? Neste livro, dei destaque especial às leis que governam a gravidade, pois é a gravidade que molda a estrutura em grande escala do universo, ainda que ela seja a mais fraca das 4 categorias de forças. As leis da gravitação eram incompatíveis com a visão mantida até bem recentemente de que o universo é imutável no tempo. O fato de a gravidade sempre exercer atração implica que o universo deve estar se expandindo ou se contraindo. Segundo a teoria da relatividade geral, deve ter havido um estado de densidade infinita no passado, o Big Bang, que teria sido o início do tempo de fato. Do mesmo modo, se o universo inteiro entrar em colapso, deverá haver outro estado de densidade infinita no futuro, o Big Crunch, que seria o fim do tempo. Mesmo que o universo todo não voltasse a entrar em colapso, haveria singularidades em regiões específicas que entrariam em colapso para formar buracos negros. Essas singularidades seriam um fim do tempo para quem caísse no buraco negro. No Big Bang e em outras singularidades, todas as leis seriam suspensas, de modo que Deus ainda teria tido total liberdade para escolher o que aconteceu e como o universo teve início. Quando combinamos a mecânica quântica com a relatividade geral, parece surgir uma nova possibilidade, a de que juntos o espaço e o tempo talvez formem um espaço finito, quadridimensional, sem singularidades ou contornos, como a superfície da Terra, mas com mais dimensões. Parece que essa ideia poderia explicar muitas das características que observamos no universo, como a sua uniformidade em grande escala e as inhomogeneidades em menor escala, como as galáxias, as estrelas e até os seres humanos. Poderia explicar até a seta do tempo que observamos. Contudo, se o universo for completamente contido em si mesmo,
sem singularidades ou contornos, e completamente descrito por uma teoria unificada, isso guarda profundas implicações para o papel de Deus como Criador. Certa vez, Einstein formulou a pergunta: que capacidade de escolha teve Deus na construção do universo? Se a proposição sem contorno está correta, ele não teve liberdade alguma em escolher as condições iniciais. No entanto, ele ainda teria tido a liberdade de escolher as leis a que o universo obedeceria, é claro. Todavia, talvez isso não tenha sido bem uma escolha. Pode muito bem haver apenas uma teoria unificada completa, ou algumas, como a teoria das cordas heterótica, que é coerente e permite a existência de estruturas complexas como os seres humanos, seres capazes de investigar as leis do universo e fazer perguntas sobre a natureza de Deus. Mesmo que haja uma única teoria unificada possível, ela não passa de um conjunto de regras e equações. Que coisa é essa que insufla vida às equações e cria um universo para que elas o descrevam? A abordagem científica habitual de construir um modelo matemático não dá conta de responder por que deve haver um universo para ser descrito. Por que o universo tem todo esse trabalho de existir? A teoria unificada, ela é tão inescapável que suscita sua própria existência? Ou ela precisa de um criador? E se for o caso, ele exerce algum outro efeito no universo? E quem o criou? Até o momento, a maioria dos cientistas tem andado ocupado demais elaborando novas teorias para descrever o que o universo é para poder perguntar por quê. Em contrapartida, aqueles cujo ofício seria perguntar por quê, os filósofos, não foram capazes de acompanhar o avanço das teorias científicas. No século XVIII, eles consideravam a totalidade do conhecimento humano, incluindo a ciência, como o seu campo de atuação, e debatiam questões como se o universo teve o início. Entretanto, nos séculos XIX e XX, a ciência se tornou técnica e matemática demais para os filósofos, ou para qualquer um, com exceção de uns poucos especialistas. Os filósofos reduziram o escopo de seus questionamentos de tal maneira que Wittgenstein, o filósofo mais famoso do século XX, disse: a única tarefa que resta à filosofia é a análise da linguagem. Que vergonha para a grande tradição filosófica de Aristóteles, a Kant. No entanto, se de fato descobrirmos uma teoria completa, todos acabarão compreendendo seus princípios amplos, e não apenas alguns cientistas. Então, deveremos todos, filósofos, cientistas e pessoas comuns, ser capazes de tomar parte na discussão para saber o porquê de nós e o universo existirmos. Se descobrirmos a resposta para isso, será o triunfo supremo da razão humana, pois então conheceremos a mente de Deus. Albert Einstein. A relação de Einstein com o contexto político da bomba nuclear é bem conhecida. Ele assinou a famosa carta para o presidente Franklin Roosevelt, que persuadiu os Estados Unidos a levar essa possibilidade a sério, e no pós-guerra se empenhou em impedir a guerra nuclear. Mas essas não foram apenas ações isoladas de um cientista arrastado para o mundo da política. Na verdade, a vida de Einstein foi, em suas próprias palavras, dividida entre a política e as equações. O ativismo político de Einstein começou durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele era professor em Berlim. Revoltado com o que via como um desperdício de vidas humanas, ele se envolveu nas manifestações contra a guerra.
Sua defesa da desobediência civil e declarações públicas incentivando a recusa do alistamento obrigatório pouco fizeram por sua imagem junto a seus pares. Então, após a guerra, ele direcionou seus esforços à reconciliação e à melhoria das relações internacionais. Isso também não contribuiu para a sua popularidade, e não tardou para que sua posição política lhe criasse dificuldades para visitar os Estados Unidos, mesmo para dar palestras. A outra grande causa de Einstein foi o sionismo. Embora fosse judeu por descendência, Einstein rejeitava a ideia bíblica de Deus. Todavia, uma consciência crescente do antissemitismo, tanto antes da Primeira Guerra Mundial como durante o conflito, aos poucos o levou a se identificar com a comunidade judaica e, mais tarde, a se tornar um franco defensor do sionismo. Mais uma vez, a impopularidade de suas ações não o impediu de dizer o que pensava. Suas teorias foram atacadas, criou-se até uma organização anti-Einstein. Um homem foi condenado por incitar outros a assassinar o físico e recebeu uma pífia multa de $6. Mas Einstein não perdeu a fleuma. Quando se publicou um livro intitulado 100 autores contra Einstein, ele replicou: "Se eu estivesse errado, bastaria um..." Em 1933, Hitler subiu ao poder. Einstein estava nos Estados Unidos e declarou que não voltaria à Alemanha. Então, quando a milícia nazista invadiu sua casa e confiscou sua conta bancária, um jornal de Berlim exibiu a manchete: "Einstein dá boa notícia. Ele não voltará." Em face da ameaça nazista, ele renunciou ao pacifismo e, por fim, receando que os cientistas alemães construíssem uma bomba nuclear, propôs que os Estados Unidos desenvolvessem a sua. Mas, mesmo antes de a primeira bomba atômica ser detonada, ele alertava publicamente sobre os perigos da guerra nuclear e propunha o controle internacional do arsenal nuclear. Durante toda a sua vida, os esforços de Einstein pela paz provavelmente conquistaram poucos resultados duradouros e, de certo, lhe renderam poucos amigos. Seu apoio veemente à causa sionista, porém, foi reconhecido em 1952, quando lhe ofereceram a presidência de Israel. Ele declinou, afirmando que se achava ingênuo demais em política. Contudo, talvez seu verdadeiro motivo fosse outro. Cito-o mais uma vez: "Equações são mais importantes para mim, pois a política existe para o presente, ao passo que uma equação existe para a eternidade." Galileu Galilei. Galileu, talvez mais do que qualquer outro indivíduo, foi o responsável pelo nascimento da ciência moderna. Seu famoso conflito com a Igreja Católica foi central para sua filosofia, pois Galileu foi um dos primeiros a argumentar que o homem podia ter esperança de compreender como o mundo funciona, e, além disso, que faríamos isso observando o mundo real. Galileu acreditara na teoria copernicana, de que os planetas orbitam o Sol desde o início, mas só começou a defendê-la publicamente quando descobriu as evidências necessárias para apoiar tal ideia. Escreveu sobre a teoria de Copérnico em italiano, não no latim acadêmico, como seria o costume, e não tardou para que suas opiniões fossem amplamente apoiadas fora das universidades. Isso irritou os professores aristotélicos, que se uniram contra ele, procurando convencer a Igreja Católica a banir as ideias de Copérnico. Preocupado, Galileu viajou a Roma para conversar com as autoridades eclesiásticas. Ele argumentou que não era a função da Bíblia nos dizer coisa alguma sobre teorias científicas, e que era normal presumir que, nos pontos em que a Bíblia conflitava com o senso comum, ela estivesse sendo alegórica. No entanto, a Igreja temia um escândalo que pudesse solapar sua luta contra o protestantismo, e assim tomou medidas repressivas. Em 1616,
ela decretou o copernicanismo falso e errôneo e ordenou que Galileu nunca mais defendesse ou apoiasse a doutrina. Galileu obedeceu. Em 1623, um amigo de longa data do físico se tornou papa. Galileu pleiteou de imediato a revogação da bula de 1616. Ele fracassou, mas obteve permissão para escrever um livro no qual discutiria tanto as ideias aristotélicas como as copernicanas, sob duas condições: não tomar partido de nenhum dos lados e concluir que, nos dois casos, o homem era incapaz de determinar como o mundo funcionava, pois Deus podia criar os mesmos efeitos de maneiras inimagináveis para o homem, que não tinha capacidade para impor restrições à onipotência divina. O livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo foi finalizado e publicado em 1632, com o Imprimatur dos Censores, e logo foi saudado por toda a Europa como a obra-prima literária e filosófica. Não demorou para que o Papa, percebendo que as pessoas viam o livro como um argumento convincente em favor das ideias copernicanas, se arrependesse de ter permitido a publicação. Ele argumentou que, embora a obra contasse com a sanção oficial dos censores, Galileu tinha infringido a bula de 1616. Então convocou Galileu perante a Inquisição, que o sentenciou à prisão domiciliar pelo resto da vida e lhe ordenou que renunciasse publicamente ao copernicanismo. Pela segunda vez, Galileu obedeceu. Galileu permaneceu um católico fiel, mas sua crença na independência da ciência não fora destruída. 4 anos antes de sua morte, em 1642, ainda em prisão domiciliar, o manuscrito de seu segundo grande livro foi levado clandestinamente para um editor na Holanda. E foi essa obra, conhecida como Duas Novas Ciências, ainda mais do que seu apoio a Copérnico, que representou a gênese da física moderna. Isaac Newton. Isaac Newton não era um homem agradável. Suas relações com os outros acadêmicos eram notórias, e ele passou a maior parte de seus últimos anos envolvido em disputas acaloradas. Após a publicação do Principia Mathematica, sem dúvida o livro mais influente já escrito na física, Newton ascendeu rapidamente à proeminência pública. Foi indicado para a presidência da Royal Society e se tornou o primeiro cientista da história a receber a condecoração de cavaleiro. Newton não demorou a bater de frente com o astrônomo real, John Flamsteed, que lhe fornecera muitos dados para o Principia, mas que passou a negar as informações que Newton pedia. Newton não aceitaria um não como resposta. Ele nomeou a si mesmo membro do corpo diretivo do Observatório Real. E então tentou obrigar a publicação imediata dos dados. No fim, ele conseguiu que o trabalho de Flamsteed fosse apreendido e preparado para publicação pelo inimigo mortal deste, Edmund Halley. Mas Flamsteed levou o caso aos tribunais e, em um piscar de olhos, obteve uma ordem judicial que proibia a distribuição do trabalho roubado. Newton ficou furioso e tentou se vingar apagando sistematicamente todas as referências a Flamsteed em edições posteriores dos Principia. Uma disputa mais séria será travada com o filósofo alemão Gottfried Leibniz. Ambos haviam desenvolvido de forma independente um ramo da matemática chamado cálculo, que está na base da maior parte da física moderna. Embora hoje saibamos que Newton descobriu o cálculo anos antes de Leibniz, ele publicou seu trabalho bem mais tarde. Seguiu-se uma grande disputa acerca de quem fora o primeiro,
e cientistas defendiam os dois lados com vigor. É notável, porém, que a maior parte dos artigos surgidos em defesa de Newton fosse originalmente escrita de seu próprio punho e apenas publicada com o nome de amigos. À medida que a disputa se agravava, Leibniz cometeu o erro de apelar à Royal Society para resolver a questão. Newton, como presidente, designou um comitê imparcial, entre aspas, que consistia, por acaso, apenas de seus amigos. Mas isso não foi tudo. O próprio Newton redigiu o relatório do comitê e o publicou pela Royal Society, acusando Leibniz oficialmente de plágio. Não satisfeito, escreveu em seguida uma resenha anônima sobre o relatório no periódico da própria Royal Society. Após a morte do filósofo alemão, dizem que Newton declarou ter experimentado grande satisfação em partir o coração de Leibniz. Durante o período dessas brigas, Newton já tinha deixado Cambridge e a vida acadêmica. Ele havia sido ativo na política anticatólica em Cambridge e mais tarde no parlamento, e foi recompensado com o lucrativo cargo de diretor da Casa de Moeda. Nessa atribuição, valeu-se de seus talentos maquiavélicos e beligerantes de uma maneira socialmente mais aceitável, conduzindo com êxito uma grande campanha contra a falsificação, na qual chegou até a mandar vários homens para a forca.